Eu saúdo a todos os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, compartilhando e cumprindo a Escritura Sagrada. Para os que não sabem, os novos na fé, a palavra orienta que os irmãos devem estar em união, reunidos para adorarmos ao Senhor. É o dever de todo ser humano adorar a Deus, adorar ao Senhor Jesus e adorar ao Senhor o Espírito Santo. Então hoje eu me reúno a vocês como irmãos diante do Senhor Deus. Não há maior e nem menor, até porque Jesus já nos ensinou que os últimos serão os primeiros e primeiros serão últimos. Então aqui na casa do Senhor não tem o maior ou o menor. Diante do Senhor nós somos todos iguais e somos rebanho do pastoreio de Jesus. Jesus, ele é o pastor das ovelhas e nós somos ovelhas desse pastoreio de Jesus. E hoje, irmãos, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus de salvação, terão hoje uma oportunidade de aceitar Jesus. Irmãos, eu digo aqui com toda convicção, pastora Silvia e as missionárias obreiras desse trabalho, que o tempo que eu perdi em não aceitar Jesus foi um tempo que eu me arrependo profundamente da demora que eu tive para aceitar Jesus. Perdi anos e anos da minha vida sem aceitar Jesus. E hoje eu digo, principalmente para aqueles homens e mulheres que estão aqui hoje adorando ao Senhor, eu digo, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, e certamente ouvirão, não endureçam os vossos corações. Creio, e ao final do culto será feito um apelo para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Como eu me arrependo dos anos, das décadas que eu ouvi a pregação e eu neguei de aceitar Jesus. Mas hoje eu dou glórias a Deus, glórias ao Senhor por ter aceitado ao Senhor, está hoje produzindo no reino. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo, mas também a pastora Silvia, a presidenta desse ministério, e todas as obreiras do ministério, e a todas as irmãs e irmãos deste ministério. Eu agradeço a cada um por estar concedendo essa grandiosa oportunidade de estar aqui para a ministração dessa palavra. E eu aqui vou colocar o meu relógio mais perto do olho para que eu possa controlar o tempo. A palavra já nos orienta que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Hoje não é tanto por isso, é porque há a festa dos pais. E nós vamos abrir espaço para esses papais hoje aceitarem a Jesus como Salvador. Irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, em reverência, que vamos ler o livro santo. Irmãos, nós não vamos ler qualquer livro, nós vamos ler o livro sagrado, o livro santo, o livro que é o nosso mapa para o céu. Irmão Elton, eu quero saber o caminho do céu, pois conheça a palavra. A Escritura feita por Deus é que nos ensinará e nos ensina o caminho do céu. E o texto, irmãos, que iremos ler e compartilhar com os irmãos está no Evangelho segundo o relato de Lucas. É o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, a partir
do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. E eu lerei para os irmãos, aqueles que não portam a palavra, ouçam a palavra, porque o apóstolo Paulo já nos ensinou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ouvir a palavra gera fé. Então ouçam com atenção. As crianças evitem ficar circulando no templo. Evitem, controlem-se. Fiquem atentas para a pregação da palavra. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: continuou, quem? Jesus, continuou. Continuando, disse: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, digam todos, caindo em si, de novo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, escutem bem, irmãos, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra, irmãos, aplaudam a Deus. E podem assentar-se com reverência na casa do Senhor.
Meus amados irmãos, esse texto foi escrito por um médico, irmãos. Irmão, Lucas era médico, irmão. Sim, irmãos. Lucas era doutor, ele era médico. E Lucas abandonou, irmã, a carreira da medicina e resolveu dedicar-se exclusivamente ao reino de Deus. Então, o doutor Lucas, ele é o que está narrando este episódio. É ele que está narrando essa passagem, esta parábola contada por Jesus. E vejo, irmãos, que Jesus, ele foi o maior dos pregadores. Ele foi o nosso maior expoente, Jesus. E ele utilizava, irmãos, a figura da parábola. Jesus, pastor J. Abreu, contava parábolas para que as pessoas entendessem a mensagem que ele queria passar para as pessoas. E Jesus, ele vinha contando já 2 parábolas para chegar na terceira, irmão Alberto, irmão Betinho. Então, Jesus já havia contado, pastora Silvia, 2 parábolas. Ele havia contado a parábola da ovelha perdida. E logo em seguida ele vai contar a parábola da dracma, da moeda que havia se perdido dentro de casa. E Jesus, seguindo esse ensinamento de algo que havia se perdido, ele vai contar a terceira parábola. E eu defendo, pastora Silvia, que o título, a epígrafe na Bíblia, queridos, é o título da passagem. O título da passagem não foi escrita pelo Espírito Santo. Foram homens que deram o título da passagem. E o título, pastor J. Abreu, que o escritor, que o tradutor deu para esta passagem é a parábola do filho pródigo. Eu vou aqui me atrever no Espírito Santo a mudar a epígrafe, o título desta passagem. E eu passarei a dizer, com a concordância dos irmãos, que essa parábola da realidade, a ênfase é o pai e não o filho. E nós vamos mudar a epígrafe, o título, e vamos chamar não de a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. Irmãos, aqui vai narrar a figura de um pai. E nesse texto, por 13 vezes, vai se falar sobre o pai amoroso. E apenas 8 vezes vai falar sobre o filho pródigo. O filho que saiu para o mundo. Então a ênfase, pastora Silvia, nesse texto é o pai. E hoje aprove ao Espírito Santo colocar no nosso coração uma parábola de Jesus, falando sobre a figura do Pai. E aqui, meus amados, não se refere apenas a nós pais terrenos, não se refere apenas a nós pais aqui na terra, mas ao Pai de Jesus Cristo, ao nosso Pai através de Jesus Cristo, porque só por Jesus nós temos acesso ao Pai. A palavra vai garantir, Jesus vai dizer: todo aquele que vem a mim, eu levarei ao Pai. Jesus disse outra vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho a não ser Jesus. Irmão Elton, mas eu queria, pastor Elton, eu queria outro caminho. Eu queria buscar uma mulher. Eu queria buscar uma santa. Eu queria buscar um santo para chegar a Jesus, a Deus. Não se enganem. A palavra, ela fala com toda clareza. Jesus fala sem margem de dúvida. Ele disse que ele é o caminho. O caminho,
Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse que Ele é o caminho. O único caminho que nos liga ao Pai, a Deus o Pai. E aqui, meus irmãos, Jesus vai contar esta parábola maravilhosa. E eu entendo que não haveria um texto mais apropriado para esta noite, porque esse texto, ao mesmo tempo que ele é evangelístico, ele vai falar a respeito do nosso Pai eterno, do nosso Deus, porque esse Pai aqui simboliza o Pai eterno, o Criador do céu e da terra, o Pai de Jesus Cristo. Então, meus amados, aqui a parábola vai começar falando a respeito de um jovem, dois jovens, e mais especificamente da parte inicial de um jovem rico, um jovem que não tinha um problema financeiro, ele tinha tudo, do bom e do melhor, não lhe faltava o pão, não lhe faltava uma roupa de marca, não lhe faltava, se fosse no dia de hoje, não lhe faltava um tênis de marca famosa, de grife famosa, não faltava uma roupa de grife famosa, não faltava um relógio de grife cara, famosa. Esse rapaz, esse jovem, ele tinha tudo na casa do pai. E ele não se agradando, ele não se dando por feliz, ele toma uma decisão terrível na vida dele. E ele coloca na mente, no coração, que ele tinha que ir para o mundo. Ele queria ir para o mundo. Irmãos, quantos de nós, irmão Betinho, irmã Jaquiane, quantos de nós estamos na casa do Pai, estamos querendo sair da casa do Pai? Quantos crentes, pastora Silvia, estão dentro da casa do Senhor e se desviam da casa do Senhor, abandonam a obra? E pastora Silvia, tem estudos aí que dizem que um percentual altíssimo de convertidos se afastam da casa do Senhor, se afastam do caminho do Senhor. E esse jovem teve o coração movido para abandonar o Senhor, abandonar o Pai, aquele Pai amoroso, que sempre tratou com amor e com zelo aquele filho. E aquele jovem diz: Pai, eu quero ir embora, Pai, eu vou viajar, eu vou pelo mundo, Pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero a parte que me é cabível, eu quero a parte da herança. Meus amados, naquela época, quando Jesus estava contando esta parábola, o povo judeu, entre os judeus, era tradição já dividir a herança em vida, só que a herança só era entregue quando o pai morria. Mas aquele jovem queria, queridos e queridas, nesta noite, ele queria a parte dele logo, com o pai em vida. Ele não esperou a morte do pai, ele queria a herança imediatamente. E aquele pai, claro, muito entristecido e já sabendo do futuro desse filho, esse pai, ele resolve, chama o filho mais velho também, porque a herança era para ser repartida depois da morte. Como o filho mais novo provocou a divisão da herança antecipadamente, o pai chamou o filho mais velho também para aquela reunião. E ele disse: o teu irmão mais moço quer ir para o mundo, pediu a parte da herança, e eu vou repartir agora, dividindo também contigo. E o filho mais velho foi beneficiado. E a parábola, Jesus vai contar que aquele jovem, após receber a sua parte da fortuna, a parte da herança, aquele jovem foi para o mundo. Foi para o mundo. Quantas pessoas, quantos filhos nossos, quantos parentes nossos deixaram a casa do Pai para ir a usufruir o mundo. E nós vamos aqui ver, irmãos, nesta parábola de Jesus, qual é o destino de quem abandona a casa do Pai. Irmãos, triste fim
aquele que se afasta da casa do Pai, aquele que abandona o caminho do Senhor, aquele que experimentou as verdades desta palavra e abandonou, recuou, retrocedeu, voltou atrás e foi servir ao mundo. E esse jovem não vai ser diferente com ele. Ele saiu, é claro que nos primeiros meses, foi uma maravilha. Ele com muita riqueza. Irmãos, a riqueza atrai as pessoas, os falsos amigos. A riqueza atrai os falsos colegas, os falsos amigos. São atraídos pela riqueza. E aquele jovem, imediatamente quando foi para a cidade, para outro país, ele foi cercado de amigos, de falsos amigos, que amavam apenas o dinheiro daquele jovem. E ali o texto vai dizer que aquele jovem gastou tudo o que tinha com bebedeiras, gastou tudo com mulheres da prostituição. Tanto que o irmão dele mais velho, quando ele volta, ele vai dizer: meu pai, esse teu filho gastou tudo com meretrizes, gastou tudo com prostitutas e bebedices. E aí esse jovem, quando ele gasta a fortuna que foi entregue para ele, o texto vai dizer, Jesus vai dizer que houve uma grande fome. Aquela região foi assolada, pastora Silvia, por uma grande fome, uma grande escassez. E ali aquele jovem se viu sem nenhum dinheiro mais. Acabou, irmão, o dinheiro. Não tinha mais nem um centavo no bolso. Estourou tudo. Gastou tudo com as mulheres. Gastou tudo com a bebida. Gastou tudo com o luxo, com as roupas caras. E chegou a fome. Chegou o desemprego naquela pátria. E aquele jovem, irmãos, procurou um conhecido do tempo da riqueza dele. E o texto vai dizer, meus amigos e meus irmãos, que o dono de uma criação de porcos ofereceu uma vaga de trabalho para aquele jovem que era outrora rico, tinha tudo, mas ele estava faminto. Ele queria trabalhar, não importava qual era o trabalho. E ele conseguiu um emprego, irmãos, para cuidar de porcos. E ali ele foi trabalhar, irmãos. E o texto vai dizer que ele, em pleno local de trabalho, teve fome. Provavelmente, irmãs e irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, provavelmente ele não havia recebido o primeiro salário ainda. Ele não havia recebido nenhuma quantia. E ele estava faminto, irmãos, com fome. E ele ali só tinha uma opção para se alimentar: a comida dos porcos. Quem aqui já criou porcos sabe o que é o coinho, você sabe o que é a alfarroba, você sabe como é o local que os porcos vivem. Mistura com as fezes, mistura com os excrementos, com a urina dos porcos, e ali tudo é misturado. A ração, a urina dos porcos, as fezes dos porcos. E aquele homem faminto, aquele jovem faminto não teve outra opção a não ser comer o alimento dos porcos. Aí, irmãos, Jesus vai falar a melhor parte, a parte mais importante dessa passagem. Irmão Elton, pastor Elton Mesquita, qual é a parte mais importante desse sermão, dessa parábola, dessa história contada por Jesus? Aí isso está registrado. E a palavra vai dizer que aquele jovem, sofrendo, comendo comida de porcos, contaminada com fezes e urina de porcos, aquele jovem, a palavra vai dizer, lá no versículo 17, caindo em si. Irmãos, eita Deus! Este é o versículo chave dessa pregação, caindo em si. Irmãos,
nós precisamos cair em si. Irmão Helder, eu estou hoje aqui neste templo, presidido pela pastora Silvia, mas eu ainda bebo uma cachaçinha, pastor. Pastor Helder, eu ainda tomo aquela cerveja gelada, pastor. Pastor, eu ainda trago aquele cigarro. Eu ainda consumo aquela maconha e aquela cocaína ainda, irmão. Eu ainda, irmãos, essa atitude, esse tipo de vida é vida no meio de comida de porcos. Irmãos, o mundo não tem outra coisa para oferecer. Irmão, não tem outra coisa que o mundo ofereça para nós, a não ser comida de porcos, fezes, excrementos. A riqueza do mundo, perto da glória de Deus, é excremento, é fezes, é urina. Esse mundo que muitas pessoas almejam, farra, bebidas, mulheres, prostitutas. Muita gente está deixando a casa do Pai para experimentar as coisas do mundo. E esse jovem, Jesus vai dizer, caindo em si, os olhos caíram as escamas. Eu me lembro aqui, pastora Silvia, de um outro homem chamado Paulo de Tarso. Esse grande Paulo, o texto também falando sobre ele, vai dizer que caiu nos olhos dele como que escamas. Irmãos, amigos que estão aqui nessa noite, quando nós estamos a serviço do mundo, os nossos olhos possuem escamas. É como escamas que não nos deixam contemplar a glória de Deus. Aleluia. Com as escamas nos olhos, nós preferimos a bebida, nós preferimos o cigarro, nós preferimos as drogas, nós preferimos a prostituição. Mas esse jovem, depois de experimentar essa experiência terrível, dolorosa, triste, amarga, Jesus disse, caindo em si. E aqui, irmãos, entendam caindo em si como um arrependimento. Irmão Helder, esse jovem se arrependeu. Sim, irmãos, se arrependeu. Irmãos, o primeiro sermão, criança, de Jesus, o primeiro sermão de Jesus, registrado pelo evangelista Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento, e a primeira pregação de Jesus está em Marcos capítulo 1, versículo 15, e aqui de lá Marcos vai dizer, arrependei-vos. O primeiro sermão de Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! Meus irmãos, esta é a noite do arrependimento, irmãos. Hoje é a noite do caindo em si. Hoje é a noite das escamas caírem dos olhos, para que nós possamos experimentar a vida eterna, a verdadeira. Irmãos, a vida desse mundo não é nada, irmãos. Jesus, quando estava na terra, no seu ministério terreno, ele disse, ele nos preveniu, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou essa frase. Tende bom ânimo, não fraquejem, não caiam, não se desviem do caminho, porque Jesus venceu o mundo. Jesus da cruz, ele teve uma tripla vitória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu a Satanás. Então o nosso Salvador, o nosso Redentor, venceu a morte, venceu Satanás e venceu o pecado na cruz. Venceu em nosso lugar. Meus amados, e esse jovem, ele que experimentou o arrependimento, ele que caiu em si. Os amigos que
estão nesta noite convidados para esse culto, que não aceitaram ainda Jesus, deixe cair as escamas, caiam em si antes que seja tarde. A palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçam, irmãos, os vossos corações. Hoje está sendo proclamada a palavra da salvação. Na hora que fizermos o apelo, aceitem a Jesus. Aceitem. Obrigado, irmão, que Jesus me retribuiu. Glória a Deus. Então, meus amados, meus irmãos, então esse jovem passou pela experiência do arrependimento. Ele se lembrou: na casa do meu pai tinha tudo, na casa do meu pai tinha comida farta, na casa do meu pai tinha roupa boa, na casa do meu pai eu era feliz e não sabia. Irmãos, nós estamos na igreja e às vezes não valorizamos estarmos na igreja. Muitas pessoas não valorizam cultuar a Deus. Pastora Silvia, essa história de estar terça-feira no templo, de estar na quinta, é no sábado, é ciclo de oração, é culto domingo, é culto de festa. Pastora Silvia, queridos, aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do pão. Aqui é a casa do pão da vida. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que experimentar esse pão jamais terá fome. Quem tem Jesus não tem fome. Eu não falo de fome material, eu falo de fome espiritual. Então, meus amados, esse jovem tomou uma decisão importantíssima. Ele caiu em si, irmã, e ele disse: eu vou voltar, pastora Silvia, eu vou voltar à casa do meu pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Agora eu não sei como vou ser recebido na casa do meu pai. E Jesus vai relatando esse texto e o evangelista Lucas vai escrevendo, e ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai. Eu me arrependi de ter pecado contra o meu pai. E ele volta, irmãos, e o texto vai dizer que aquele pai amoroso, o pai amoroso, estava esperando pelo filho. Irmãos, o que é que eu aprendo nesta noite, irmãos? Jesus está esperando por nós. Jesus está esperando por aqueles que ainda não voltaram para Jesus. Jesus, simbolizando aqui o Pai, está nos esperando de braços abertos, como aquele pai do filho pródigo estava esperando. Todos os dias, irmãos, todos os dias, aquele pai estava esperando. Irmãos, eu gostaria aqui de abrir um parêntese. Quem no meio de nós aqui ainda não aceitou Jesus? Levante o braço. Quem ainda não teve um encontro com Jesus de salvação, levante o braço para eu saber quem são os que ainda não são crentes. Quem foi que ainda não aceitou Jesus? Algum no meio ainda não aceitou Jesus publicamente? Algum nesse meio? Levante a mão para eu identificar. Ou todos são crentes, irmãs? Todos já são crentes aqui? Todos? Não? Eu vou mudar a pergunta. Quem está aqui hoje como visitante, que ainda não teve, então, como visitante, o Senhor, a senhora, o Senhor, os irmãos já são crentes, ainda não? Levante a mão também, irmãos, para que eu identifique. Aqueles que ainda não. Então, meus amados, essa, sim, amado, fique à vontade. Amém. Glória a Jesus. Muito bem. Uma próxima vez eu lhe garanto que eu trarei aqui um estudo, uma pregação sobre a vida de Cornélio. O Senhor, quando lê a passagem de Cornélio, o Senhor vai se lembrar do Senhor e vai se lembrar de mim. Cornélio era um homem que a palavra diz que ele era um homem piedoso. Era um homem que de contínuo orava a Deus.
e que dava esmola aos pobres. Não bebia, não fumava, não praticava nenhuma maldade, mas ainda não estava salvo. Porque, queridos, a salvação não é pelos nossos. Tudo bem, não fazer tudo isso é maravilhoso. Torna a sua salvação mais perto do Senhor. Mas é preciso que essa salvação seja conquistada não nas nossas obras, mas naquilo que Jesus fez na cruz. Irmãos, o que nos dá salvação não é a nossa bondade, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A salvação é em Cristo. Só o sangue dele. Foi preciso que ele derramasse o seu sangue na cruz para salvar todos nós. E só há uma maneira de salvar-nos, é através do sangue de Jesus. E certamente, a convite da pastora Silvia, numa próxima vez, pregaremos a respeito desse personagem chamado Cornélio. Irmãos, o jovem voltou para casa e ao longe o texto vai dizer: o pai viu que era o filho. O pai estava esperando o filho. Irmãos, o Pai eterno está lhe esperando. Irmão, o Pai está lhe esperando. Irmão, o Pai está lhe esperando. O Pai está lhe esperando. O Pai está lhe esperando. O Pai está esperando vocês. De braços abertos. Agora, não demorem. A palavra vai dizer que o dia da salvação é o dia chamado hoje. Irmãos, aqui tem mistério, irmãos. A salvação é hoje. Irmão Elton, pastor Elton Mesquita, o senhor está querendo me assustar nessa noite? Não, irmão. Eu estou querendo abrir os olhos dos irmãos. Irmã pastora Silvia, há cerca de 4 dias eu recebi uma notícia. Um amigo que conversa comigo quase que diariamente no WhatsApp, passa mensagem para mim diariamente, chama Manuel Modesto, e ele passa e coloca lá no perfil: luto, morte da filha. Aí eu conversando com ele: meu irmão, o que aconteceu com a sua filha? Pastor Elton, minha filha não tinha nem 40 anos de idade, viajou de Brasília, veio a Caxias para rever a mim, rever os pais, rever a família, e veio para matar as saudades. Irmão Elton, e houve uma tragédia, e eu ainda não sabia o que havia acontecido. Ele contando de forma dramática, e ele disse: irmão Elton, pastor Elton Mesquita, minha filha passou mal no ônibus, passou mal, começou a vomitar, aí ela foi ao banheiro para vomitar, e lá, irmão, ela teve um infarto fulminante. Eita Deus! O infarto fulminante, e perdeu a vida. Morreu dentro do banheiro, e só horas depois, porque ela trancou a porta para ficar de forma reservada. E depois de muitas horas que não se abria aquela porta, resolveram arrombar a porta do ônibus, do banheiro, e aquela jovem senhora estava ali caída, morta. Infarto agudo do miocárdio, morte fulminante. E aquela jovem senhora não teve tempo de se arrepender. Meu Deus, meu Pai. Aquela jovem não teve tempo de aceitar Jesus como Salvador. E aquela pessoa teve a vida ceifada. E infelizmente, talvez não tenha ido para a vida eterna com Jesus. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Aceite Jesus hoje. Aceite, a Bíblia diz: invocai-o, aceitai-o enquanto há tempo. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a uma hora. Nós não sabemos. Eu não sei se voltando nessa BR eu vou chegar vivo em casa. Eu não sei, irmãos. Eu não sei o futuro. O Senhor não sabe o seu futuro. A senhora não sabe o seu. Por isso que a palavra diz: o tempo da salvação é hoje. Aleluia. Hoje. Não endureçam os vossos corações. Oh, meu Deus. Esse jovem
voltando para casa, foi recebido pelo pai. Esse jovem voltou arrependido de todos os seus pecados. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu? Se confessarmos, irmãos, o que nos separa do amor de Deus é o pecado, irmãos. Quando eu vejo pastora Silvia, missionárias, obreiras, quando eu vejo alguém resistir a Jesus, eu já sei, irmão. Eu já sei, irmão Elton, o senhor já sabe, eu sei, irmão. É pecado, irmão. É pecado não confessado. É a bebida que a pessoa não se liberta dela. É o cigarro. É a droga. É a prostituição que nos afasta do amor de Deus. E a pessoa às vezes não quer aceitar Jesus porque pensa assim: a cerveja, e aquela cerveja gelada domingo. Irmãos, a glória de Deus. Paulo foi até o céu. Paulo, apóstolo, foi arrebatado ao céu. E ele disse, irmãos, eu não tenho nem como dizer o que eu vi lá. Pastora Silvia, Paulo não sabia dizer, ele disse: eu vi coisas impressionantes, eu vi coisas inefáveis, que não dá para explicar. Irmãos, eu estou todo arrepiado, irmãos. O céu, se nós formos lá, nós não saberemos dizer a grandiosidade do céu. Meu irmão, o que é um cigarro perto do céu? O que é uma mulher na rua perto do céu? O que é um cigarro perto do céu? Irmãos, essas pessoas escravizadas pela bebida, pais escravizados pelo álcool, pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína, esses pais não herdarão o reino dos céus. Oh, meu Deus, Sem falar, pastora Silvia, quando eu faço uma ultrassonografia dos homens bebedores de cachaça e de cerveja, quando eu vejo aquele fígado do pastor J. Abreu destruído, eu digo assim: Senhor, o senhor ingere bebida alcoólica? Sim, doutor, eu bebo cachaça. Sim, doutor, eu bebo cerveja. Eu fumo cigarro, sim. E aqueles homens, aí eu pergunto para um deles: quando o senhor chega bêbado em casa, pai, o que é que o senhor diz para o seu filho? Qual é a idade dos seus filhos? Doutor, um tem 12, outro tem 14 e o outro já tem 16. O que é que o senhor diz para seu filho? Qual é a explicação que o senhor dá quando o senhor chega bêbado, embriagado, fedendo a cachaça, rolando no chão? Comida de porcos, irmãos. Comida de porcos, como esse jovem estava precisando comer. A bebida é comida de porco. Só os porcos é que se agradam daquela comida. Só os afastados de Jesus que querem experimentar a comida do mundo. E eu digo: pai, o que o senhor diz para seu filho quando o senhor chega bêbado? Outro dia eu disse assim: pastora, doutor, o senhor tem razão, eu não tenho moral nenhuma moral no dia que meu filho chegar bêbado. Imagine, pai, pais dessa noite, você chegando bêbado em casa, no dia que o filho chegar bêbado, você vai dizer o quê? Mães que bebem, o que dirão para suas filhas no dia que elas chegarem embriagadas, fedendo a álcool, vomitando, fedendo a acidez do estômago do vômito? O que diremos para essa herança? Diremos para essas crianças, pais escravizados pela bebida. O Espírito Santo está tocando na mente de muitos pais aqui nessa noite, de mães que se embriagam, que bebem. O Senhor está tocando no coração. Essa é a noite do arrependimento. Essa noite é a noite de romper com a cilada do diabo. Irmão Elton, agora o senhor foi longe demais. O senhor quer dizer que bebida é do diabo? Irmãos,
A bebida é do diabo, irmão, mas o cigarro não, irmão. É tão bom tragar um cigarro, irmão. Quando eu estou nervoso, irmão, eu fumo um cigarro e eu me acalmo. Irmão, quando eu estou nervoso, eu leio a palavra, irmão. Eu ouço um hino, eu canto o hino da harpa. O nervosismo vai embora. Não confie a sua vida em bebida, nem em drogas, nem em cigarro, irmão. E esse filho voltou para a casa do pai, e o pai não rejeitou. Irmãos, Jesus não rejeita um filho arrependido. Agora, irmão, eu quero voltar, mas eu não quero me arrepender. Irmãos, há uma condição para que esse pai tivesse de braços abertos para esse filho pródigo. E a condição foi caindo em si, se arrependendo. Foi o arrependimento que trouxe ele de volta ao Pai. E Jesus está convidando nesta noite: volte para o Pai, volte para a casa do Pai, se arrependa. Mulheres, senhoras, se arrependam. Senhor, se arrependa. Caia em si e volte para Jesus. Então, meus amados, e quando esse homem chegou de volta, o pai mandou trazer uma roupa nova, cheirando a loja. E o pai disse: traga um anel e botem no dedo do meu filho. Traga uma sandália nova e bote nos pés do meu filho. Traga o melhor perfume para que ele possa usar. É assim que Deus faz conosco. Nós, pastora Silvia, quando éramos do mundo, nós fedíamos diante de Deus. Irmão, o pecado fede, irmão. O pecado é nojento. O pecado, ele é feio. O pecado é fedorento. Ele desagrada as narinas de Deus. Deus não pode conviver com o pecado. A palavra vai dizer no livro do profeta Abacuque vai dizer no capítulo 1, versículo 15: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Você pensa que Deus, ele se associa a bebedor? Tem bebedor que falta só dizer assim: eu estou bebendo aqui, graças a Deus. É a distância e a ignorância é tão grande que não conseguem entender que estão praticando abominação diante de Deus. Meus irmãos, esse filho foi recebido com honras, foi recebido com festa. O pai mandou matar o novilho mais gordo, mais cevado, para comemorar. Irmãos, a palavra vai dizer, para encerrar, que toda vez, pastora Silvia, que um pecador se arrepende, a festa do céu. Irmão Elton, conte de novo aí essa história. Toda vez que um pecador, está escrito na palavra, toda vez que um pecador se arrepende e volta para Deus, a festa no céu. Os anjos fazem festa. Irmão, se só aceitar Jesus hoje à noite, vai haver festa no céu. Se vocês aceitarem hoje à noite a Jesus, haverá festa no céu. Irmãs, senhoras, se vocês aceitarem hoje à noite a Jesus, haverá festa no céu e haverá salvação na terra. Porque só há uma maneira de sermos salvos: nos rendendo a Jesus. Só Ele é a salvação. Não há salvação em nenhum outro, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, nem quem morreu. Ninguém pode nos salvar a não ser Jesus. Irmãos, eu quero agora, irmãos, aproveitar esse momento. Eu quero aqui convidar aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus, que tomem essa decisão hoje à noite. E eu sei porque que Jesus trouxe essa palavra. A palavra não é minha, irmãos. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. E aqui foi proclamada a palavra de Deus. E debaixo dessa palavra, eu convido aqueles que ainda não aceitaram a Jesus para darem o passo mais importante nesse dia que se comemora o Dia dos Pais, o mês dos pais. Aceite o Pai, aceite a Jesus.
Jesus. Entregue sua vida, mas irmão, e a cerveja? O Espírito Santo vai trabalhar e vai tirar. Não é a igreja que vai tirar o fumo, não é a igreja que vai tirar o álcool, não é a igreja que vai tirar as drogas, não é a igreja que vai tirar a prostituição. É Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo que vai trabalhar a partir de hoje. É Ele, não é homens, não é pastores, é Jesus. Ele vai trabalhar, porque Ele cuida das ovelhas, Ele cuida do rebanho, Ele vai sarar a ferida, Ele vai sarar o pecado que tem lhe afastado de Jesus. E eu quero dizer nesta noite, quem é o primeiro que nessa noite vai aceitar? Não precisa sair do seu lugar. Eu quero só que levante a mão, dizendo publicamente: Jesus, eu te aceito nessa noite. Quem é o primeiro que vai entregar a sua vida e ganhar a salvação desta noite? Levante a mão, irmãos. Não percam a oportunidade. Não percam essa oportunidade nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo está falando aos vossos corações. Eu sei. Não se envergonhe. Cuidado. Jesus disse certa vez: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Você quer ficar com vergonha de aceitar Jesus? Pois um dia, que não vai demorar, Jesus irá negar você diante de Deus. Ele vai dizer: Pai, eu não conheço esse homem, eu não conheço essa mulher. Aí ele vai dizer ainda, porque a palavra registrou isso: apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Irmão, só tem dois caminhos: céu ou inferno. Irmão Elton, cria aí um terceiro caminho. Não existe. Na Bíblia só há um caminho, que é o que conduz ao céu, e outro que conduz ao inferno. A palavra vai dizer: há dois caminhos, um estreito e um largo. O estreito é que leva a Deus, e o largo é o mundo. Existem duas portas, uma porta estreita e uma larga. A estreita é Deus, é Jesus. E a larga é o mundo, é a bebida, é o sexo, é a droga, é a coisa ilícita. Então, quem quer aproveitar essa chance, essa oportunidade, quem é o primeiro que vai levantar a mão para que eu possa orar, que a pastora Silvia possa orar pela sua vida, para que você tenha um conserto na sua vida? E lembre-se da pessoa que eu contei da agora: há 4 dias perdeu a vida viajando num ônibus, infartando dentro do banheiro. Será que é uma coisa provável? Alguém está voltando para Brasília e tem um infarto dentro do banheiro, irmão? O senhor pode morrer daqui a pouco, eu posso morrer voltando bem na estrada e ter um acidente. Você acha que eu vou deixar para aceitar Jesus? Não, hoje não. Amanhã talvez. Semana que vem tá. A palavra diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto colherá. Não esqueçam, não zombem de Deus. Deus disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações. Talvez seja a última chance, talvez seja a última oportunidade das vidas de vocês. E eu volto a perguntar: quem é a primeira alma que vai aceitar Jesus? Quem será a primeira alma nesta noite que irá dizer um sim para a salvação, um sim para a vida eterna, um sim para morar com Jesus eternamente? Vida eterna. Tem um corinho, tem um louvor na igreja que canta assim: meu amigo, a nossa pastora com certeza conhece. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: morte ou vida, qual vais aceitar? Hoje é a decisão. Você quer a morte eterna ou quer a vida eterna com Jesus? É uma decisão. Irmão Elton, onde é que diz: se a gente confessar Jesus, seremos salvos? A palavra diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres no coração, serás salvo. Irmão, só basta isso, só, irmão. Mais do que isso não procede de Deus. Mais uma oportunidade. Quem
nesta noite quer ter um encontro com Jesus? Será que você vai continuar a rejeitar Jesus? Será que você vai continuar a rejeitar Jesus? Será que as senhoras visitantes vão continuar a rejeitar Jesus? A oportunidade está acabando. A oportunidade está acabando. A palavra foi proclamada. O reino dos céus foi anunciado. O Senhor, quem dessa noite deseja passar da morte para a vida eterna? O inferno não foi para nós. Nós iremos para o inferno por desobediência. Mas o inferno não foi feito para o homem. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas os homens irão habitar lá. Porque irão negar Jesus. Irão rejeitar Jesus. Mas alguém, irmão, nessa noite, alguém deseja? Se não, eu vou passar aqui a palavra para a pastora Cida. Mas, ainda na realização do culto, você ainda tem uma oportunidade, diante de encerrar, levantar a mão e dizer: eu aceito. Eu agradeço nesse momento a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo, por essa riquíssima oportunidade que eles me deram nesta noite. Glória, vamos dizer todos juntos: glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, e glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.